Esta notícia aqui é o tipo do fato que a grande mídia não gosta de dar, porque não convém a seus interesses, econômicos principalmente. Mas este cidadão aqui que está à direita é Alberto Fernandes, o candidato dos peronistas, que tem a Cristina Kirchner como sua candidata a vice-presidente. A gente sabe que essa chapa está praticamente disparando na Argentina e deixando o atual presidente Macri, que é candidato à reeleição, bem atrás. Aqui do lado dele está Celso Amorim, o chanceler por 8 anos de Lula, que esteve também no encontro e está aqui dando uma mensagem do Lula, porque o Alberto Fernandes foi visitar hoje o presidente Lula lá na prisão em Curitiba. Alberto Fernandes abandonou lá a campanha em Buenos Aires para dar o seu abraço de solidariedade ao Lula. Vejamos aqui o que fala primeiramente o Celso Amorim. A solidariedade e o sentimento que, se você me permite exprimir, que ele foi dito lá que a prisão do Lula é simbólica para toda a América Latina. A libertação do Lula será simbólica. E o presidente Lula ficou muito tocado com isso. Nós somos muito amigos, ele é amigo também da Cristina Kirchner, e ele desejou. Ele disse o seguinte: a sua primeira tarefa é ganhar a eleição na Argentina, porque com a vitória da Argentina, do Alberto e da Cristina, nós poderíamos ter uma esperança da volta da democracia à América do Sul e América do Sul, sobretudo, e América Latina. Rapidamente, só para lembrar, o presidente continua atento a todos os assuntos, comentou o acordo Mercosul-União Europeia, lamentando muito que esteja ocorrendo algo que também foi muito discutido com a Argentina no passado, os riscos de desindustrialização cada vez maior dos nossos países, que vamos ficar exportando matérias-primas e produtos primários em troca de bens manufaturados europeus. Então, está aí um dado crucial nesta entrevista do Alberto com Lula, foi a preocupação com esse acordo aí que foi assinado com a União Europeia e o Mercosul. Isso, como se sabe, vai criar uma série de problemas para a indústria nacional que já está sucateada. Indústria nacional, me refiro à brasileira e à argentina, e do Mercosul de uma forma geral. O Mercosul, como se sabe, é integrado pelo Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela. Então, acho que isso basicamente define que foi uma conversa muito animada, muito emotiva, mas também muito lúcida e muito cheia de análise. Nós agradecemos, eu quero mais uma vez agradecer, quero lembrar, no meu caso especial, do Alberto, foi quem me levou ao Papa a primeira vez. Falamos do Papa Francisco e do interesse com que o Papa Francisco acompanha. Hoje mesmo parece que há um vídeo que pede que os juízes não se deixem levar por pressões, que julguem com a justiça. O Papa Francisco tem falado no Lawfare e é para nós uma grande alegria termos esse cheque, que a gente pode dizer, que é um amigo comum, embora que nos dê a bênção. Então, Celso Amorim falou dessa mensagem através de um vídeo especial do Papa, apelando aos juízes, esses juízes que gostam de perseguir os adversários políticos, para que não façam esse tipo do que ele chama de lawfare, que é aquela figura jurídica que significa se exercer a justiça só para o adversário, ou seja, perseguir o adversário e esquecer o que acontece ao lado daqueles amigos dos juízes. Então o Papa fez essa advertência hoje neste vídeo, e ele, o próprio Papa, já vinha falando longamente contra esse tipo de perseguição judicial e midiática que é considerado como esse lawfare em termos de lei. Que ele abençoe também, sem se meter na política diretamente, mas que ele abençoe a vitória do Alberto. Y lo único que no hablamos fue de fútbol. Fútbol proibido. Ele começa brincando, o Alberto dizendo a única coisa que não falamos foi do futebol.
que é claro que eles devem ter passado grande parte da conversa falando sobre futebol, porque ambos são amantes do futebol. No, bueno, a ver, brevemente voy a hablar en español, voy a hablar lento para que me entiendan. Para mí es una alegría verlo Lula. Lula es alguien muy importante para todos nosotros. Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento a Lula y un enorme cariño por Lula. La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido. Yo soy un profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, hace 30 y tantos años que enseño Derecho Penal y veo con mucha preocupación la detención de Lula. Tal vez el gobierno de Brasil no advierta que está creando una mácula muy fuerte en su gobierno, teniendo detenido a un hombre como Lula. Es un hombre de cuya inocencia no dudo y que... Ele diz que o Lula é homem de cuja inocência ele não duvida. Realmente tiene todo el derecho de estar en libertad, también para defenderse. La detención de Lula, además, es una mácula al Estado de Derecho. Ele diz que a detenção do Lula, ou seja, a prisão do Lula, é uma mácula no Estado de Direito. A mí me preocupa enormemente que estas cosas ocurran en nuestro continente. Como soy un hombre comprometido con el Estado de Derecho, porque hace 35 años que enseño Derecho. Ele diz que é homem comprometido com o Estado de Direito, porque há 35 anos ele ensina, é professor de Direito na universidade. La verdad es que voy a estar al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos, también de Lula. Y espero que esta detención termine cuanto antes. Lo digo queriendo mucho al pueblo brasileño, porque Brasil no merece tener una mancha que significa la detención de Lula. No lo merece. El pueblo brasileño no merece que alguien como Lula esté preso. Sobre o acordo da América do Sul. A repórter aqui pergunta sobre aquele acordo do Mercosul com o grupo de países da Europa, que se chama Comunidade Europeia. Lá está França, a Alemanha e todas aquelas potências, menos a Inglaterra, que está saindo do bloco. Esse acordo foi assinado com grandes fanfarras, não é? Sobretudo do Bolsonaro aqui no Brasil e do Macri lá na Argentina. Macri é o atual presidente, é um homem, é um neoliberal, um empresário neoliberal. E se entende muito bem com o nosso Bolsonaro. Com a União Europeia, né? O senhor já chegou a criticar? Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende rever esse acordo? A ver, la verdad es que nosotros no estamos en desacuerdo con un acuerdo de integración con la Unión Europea. De hecho, con Celso, cuando él era canciller y yo era jefe de gabinete, en Viena negociamos y empezamos la negociación por un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El tema es, ¿en qué consiste ese acuerdo? La impresión que tengo, por lo que se conoce, es que fue un acuerdo anunciado precipitadamente para que Macri pueda aparecer con un logro en su campaña electoral. Aqui logro significa justamente o contrário do que é para nós aqui, que logro é mal sucedido. Lá no caso é uma conquista, não é? Então esse acordo parece ter sido programado para que favorecesse eleitoralmente o Macri e aquilo aparecesse como se fosse uma realização do Macri, do governo Macri. Pero la verdad es que me entero después que Francia lo está rechazando. Agora ele diz o seguinte, que ele tomou conhecimento de que a França está rechaçando, recusando esse acordo. Y si la segunda economía de Europa lo rechaza, ¿en qué consiste este acuerdo? Então ele diz assim, se a segunda economia da Europa, que é a França, está rejeitando o acordo, em que consiste esse acordo? Que segundo ele está todo no segredo, ninguém sabe de nada das principais cláusulas. Pero además, lo que más me preocupa es que lo que aparece como acuerdo
condena a la Argentina. Mas o que ele diz é o seguinte, que até agora o que surgiu desse acordo, o que apareceu, foi que isso a un proceso de desindustrialización. Que isso vai causar um processo de desnacionalização da Argentina. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es levantar las persianas de las industrias para... Porque, na realidade, nessa situação de desemprego lá na Argentina está grande também, está quase igual aqui no Brasil, aqui, se não tiver a mesma coisa. E que o que mais precisa é justamente de criar emprego e não de fechar a indústria, nem desnacionalizar. Para volver a dar trabajo en la Argentina. Porque é importante, é só a indústria que vai dar trabalho na Argentina e este será, segundo ele, a principal bandeira de sua campanha eleitoral. La mayor obsesión que tengo es que no haya un solo argentino sin trabajo. Então o senhor pretende rever esse acordo? Y que si el acuerdo es, lo que pasa es que no se conoce, porque se anunció y no se conoce, pero si el acuerdo es lo que suponemos, que es otra vez que nosotros vendamos productos primarios y ellos no vendan productos industriales, eso lo vamos a tener que revisar sin... Ele diz então que se comprovar, como se está suspeitando aí, de que este acordo é para que países como a Argentina e o Brasil voltem a só produzir produtos primários, ou seja, não é, aquele se transformar esses países em grandes celeiros e nada de industrialização, aquilo que agrega valor, aquilo que agrega progresso. Ele diz que vai revisar este acordo se for eleito presidente. Y además me estoy enterando también que la producción primaria que podríamos llegar a poner sería con cupos, con lo cual no es exactamente lo que nos dijeron, con cuotas, exactamente, con cuotas. Entonces, a mí me gusta hablar con seriedad, no me gusta hacer publicidad como Macri. Yo no conozco en detalle el acuerdo, pero si el acuerdo es lo que se vislumbra, no podemos razonablemente estar de acuerdo. Fernandes, como seria eventual governo do senhor com relação ao Brasil, visto que a gente está sob o governo de Bolsonaro? No tenemos ninguna otra posibilidad que estar bien con Brasil. Brasil es... O repórter perguntou como é que seria seu governo com o Bolsonaro. Ele disse, olha, nosso negócio é com o Brasil, com o povo brasileiro. Tengo un presidente y yo respeto la decisión del pueblo de Brasil. Pero con el pueblo de Brasil solo podemos estar bien. Solo podemos hacer las cosas para estar unidos. El destino nos ha hecho hermanos. Ele disse que o destino fez o Brasil e a Argentina irmãos. Y no tenemos otra posibilidad más que estar unidos. E não tem outra possibilidade a não ser que estejam unidos. Quais semelhanças entre o que se considera uma perseguição judicial contra o ex-presidente Lula e o processo que vive Cristina Kirchner? Son muy parecidos. Aí o repórter perguntou quais são as semelhanças que existem entre os processos que movem lá contra a Cristina. Lá, como se sabe, estão querendo prender a Cristina, só não prenderam ainda, porque os argentinos são muito valentes e poderiam até tocar fogo no país. E, além do mais, ela tem imunidade parlamentar. Mas só que a Cristina já está com 17 processos em cima dela. E lá também tem um juiz lá muito rigoroso, não rigoroso, muito parcial, que nem o nosso Sérgio Moro daqui. Lá só que o homem é mais mafioso ainda, se chama Cláudio Bonadio. E esse juiz quer por força prender a Cristina, os filhos dela e tudo. E o que é que diz o nosso Alberto Fernandes? É que é tudo muito parecido, lá e aqui, com Lula. Yo le marqué recién al presidente Lula 3 casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los 3 casos, el objeto de persecución. Ele disse que não é só também no Brasil e na Argentina, há também o caso do Equador. E aí são 3 casos de perseguição política a ex-presidentes. Porque lá no Equador foi emitida uma ordem de prisão contra o ex-presidente Rafael Correa. Son los 3 líderes que en algún momento gobernaron en sus países.
Y en los 3 casos hay un forzamiento de las pruebas. E aí ele diz o seguinte, que nos 3 casos há o que ele chama de forçação das provas. Forçaram as provas para que produzissem aqueles resultados que fossem beneficiar o julgamento desse pessoal do chamado lawfare. En su interpretación se esfuerzan para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en lo que ellos nunca estuvieron involucrados. Está aí uma notícia que eu queria dar e que certamente a grande imprensa não vai dar porque não lhe interessa, a não ser uma rabeirinha lá